Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly, que sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal, puder nos ajudar, já vai deixando aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vamos aqui para mais um corte diário com notícias diárias do mais querido e amado do Brasil, Flamengo, nesse sabadão aí, jogo do Flamengo mais tarde contra o Bahia. Com ele a gente explica agora. Depois da estreia geral na Copa do Brasil, o primeiro passo no Brasileiro. Felipe Luiz vai à área técnica pelo Flamengo neste sábado em um jogo recheado de coincidências. O mesmo estádio, a Fonte Nova, e o mesmo adversário, o Bahia, da sua estreia como jogador pelo clube em 2019. E de quebra, do outro lado, seu técnico no título brasileiro de 2020, Rogério Ceni, a quem inclusive já deu conselhos. Felipe Luiz sempre falava para mim do Flamengo: cara, toma conta da parte defensiva, porque ofensivamente você gosta de jogar e deixa a gente jogar e mostra como caminho. E defensivamente ele sempre me citava o Simeone, né? Bate na parte defensiva, bate na parte defensiva. O hoje técnico Felipe Luiz até olha, claro, para a defesa, mas admite que gosta da ousadia e assume os riscos para pôr em prática um Flamengo ofensivo com marcação alta. O Flamengo quer ganhar de uma concreta, que é sempre pressionando e atacando o adversário, sempre, né? Então isso aí é uma coisa inegociável e muitas vezes vamos correr riscos exagerados para jogar do jeito que a torcida do Flamengo quer. E eu vou correr esse risco, eu não tenho medo de correr esse risco, porque eu quero que o time pressione, eu quero que o time ande para frente, e muitas vezes sabendo que isso pode acontecer alguma coisa de errado, mas aí que tá. O treinador também tem que tomar as decisões e ter coragem para isso, e eu me sinto preparado para fazer isso. Fato requer cuidados especiais. São 32 gols sofridos em 27 jogos até agora no Brasileiro, o que compromete muito a luta pelo título. São 9 pontos de distância para o líder Botafogo. Com um jogo a menos, o Flamengo de Felipe Luiz ainda sonha com a taça. Não vai contar com Alexandre, poupado por desgaste. E o Bahia não vai ter o ex-rubro-negro Everton Ribeiro, suspenso. Mas só o duelo entre comandante e ex-comandado à beira do campo, com gostos ofensivos, já deve valer o ingresso. Nosso assunto é Bahia e Flamengo, jogo muito importante. Estreia com vitória, numa performance boa, um resultado bom. Ganhar é sempre bom, mas poderia ser melhor. Claro. Mas, ao mesmo tempo, está muito claro que a Copa do Brasil é o grande objetivo. É aquela coisa que pode dar uma percepção de um ano que não foi desastroso, que foi bom, com um título importante. Mas, ao mesmo tempo, o Brasileirão está aí. O Flamengo tem força para conseguir algo, para caminhar. Claro. O que você espera ver nesse jogo contra o Bahia? Como aconteceu uma mudança no comando técnico e o Flamengo agora tem um novo treinador, essa alteração, eu creio que faz com que os jogadores olhem para as partidas do Campeonato Brasileiro de uma outra maneira, né? Então vamos supor que não houvesse a mudança, a comissão técnica do Tite continuasse ali. O Flamengo, eu entendo que continuaria tratando o Campeonato Brasileiro de uma maneira, talvez, eu não diria preguiçosa, seria uma palavra errada da minha parte, mas você perceberia que ali não está toda a energia da equipe, porque a temporada, como você falou, não atingiu os objetivos que o Flamengo tinha, e qualquer coisa que tenha restado de um objetivo inicialmente traçado está na Copa do Brasil e não no Campeonato Brasileiro. Mas como aconteceu a mudança e o Felipe Luiz tem uma partida só, né, que é o jogo de ida contra o Corinthians, eu entendo que a nova comissão técnica vai conseguir dos jogadores uma outra dedicação e uma outra relação com os jogos do Campeonato Brasileiro. Então eu creio que contra o Bahia a gente vai ver um time muito parecido em termos de ideia de jogo. Não sei que tipo de escalação o Felipe Luiz vai usar, mas um time parecido em termos de ideia, de sistema, talvez até de desempenho, que a gente viu no jogo contra o Corinthians, né? O Flamengo foi muito elogiado pelo primeiro tempo, pela quantidade de chances que criou. De fato, o placar do jogo poderia ter sido muito maior a favor do Flamengo, embora o Corinthians tenha jogado bolas na trave, etc.
Mas no segundo tempo, o Flamengo diminuiu o seu nível competitivo, caiu um pouco, como vinha acontecendo quando o Tite era o técnico, e por causa daquele ímpeto inicial, eu vi muita gente entendendo que a estreia foi um grande sucesso, que o Flamengo jogou demais, pessoas dizendo até que houve saudade houve um sentimento de 2019, que eu não consegui enxergar. Mas cada um com a sua opinião. E para o Felipe é muito importante, né? Jogar mais para colocar a sua ideia cada vez mais em campo e ter dos jogadores a melhor interpretação que eles podem dar. Então, eu imagino que o Flamengo vai fazer um bom jogo com o Bahia. O Bahia também tem essa mesma intenção, jogando apenas o Campeonato Brasileiro, de continuar bem e concluir o campeonato da melhor maneira. Esses dois times têm feito bons jogos, né? Se encontraram recentemente para o Copa, o Flamengo eliminou o Bahia e o Rogério ainda não conseguiu vencer o Flamengo na sua carreira. São pequenas histórias dentro da história principal, que é o jogo em si. É curioso, a gente falou muito sobre isso no confronto entre essas duas equipes na Copa do Brasil, vencido tanto a classificação quanto os dois jogos vitória do Flamengo, que o Ceni jamais venceu, ou ele pontuou, na verdade. Ele nunca pontuou, ele só perdeu em vários jogos. Queria que você falasse um pouco sobre isso, na perspectiva de um Flamengo que na estreia do Felipe Luiz teve posse de bola, o Felipe Luiz defende, atacar, e até que ponto isso dá encaixe ou não com as equipes do Ceni. Na verdade, sim. O fato do retrospecto do Rogério como treinador ser tão ruim contra um time específico não passa de uma coincidência, né? Não é. Ou você vai acreditar que o Flamengo, com tantos treinadores, com tantos times diferentes, o Rogério dirigindo equipes diferentes também, existe alguma coisa sobrenatural que acontece quando o Rogério técnico se encontra na beira do campo com o time do Flamengo? Então, isso é uma coisa um pouco forçada. Uma hora ou outra ele vai empatar, vai ganhar, vai perder mais. De fato, assim, o Flamengo é um time que está entre os melhores do Brasil há muito tempo. São anos nessa posição, embora no ano passado as pessoas tenham ficado frustradas, neste ano, ao que parece, também. Mas o Flamengo é um time top de linha no Brasil e por aí se explica, né, o retrospecto de algumas pessoas, alguns indivíduos enfrentando o Flamengo, como é o caso do Rogério. Nenhum é tão extremo assim quanto o dele, mas é uma coisa que mais dia, menos dia, mais jogo, menos jogo, vai acabar se alterando. O Bahia, como time, tem totais condições de enfrentar o Flamengo, superar o Flamengo nesses jogos da Copa do Brasil, primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Aí depois você não gosta que o povo te chame... Você até gosta, né? De Venedias. Entendeu? É o nosso papel. Aqui, ó. Primeiro, vamos começar com esse assunto que tá aí? Que é o Flamengo já recebeu ou não o dinheiro referente à multa do goleiro Hugo Souza. Lembrando que o Hugo é do Flamengo, para jogar contra o Flamengo, aquela multinha clássica do Brasil, R$500 mil na conta, isso já havia acontecido e o Flamengo pagou. E dessa vez, o Corinthians pagou. E dessa vez, o Corinthians pagou ou não? Você comentou ontem que são 24 horas. Explica essa situação, Exatamente. Benito. Eu acabei de questionar um dirigente do Flamengo sobre o pagamento dessa multa ao Flamengo e esse dirigente me garantiu que, até o momento, o Pix não caiu na conta do Flamengo. Valor de R$500 mil. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians pagou até adiantado. Antes mesmo de a bola rolar, o Corinthians já tinha pago ao Flamengo. Nesse caso, não aconteceu o pagamento da multa, da multa pela escalação até o momento. E aí, muita gente me questiona nas redes sociais o que acontece se o Corinthians der mais um calote no Flamengo nesse caso. Nesse caso, em relação à multa pela escalação, o Corinthians só pode exercer a cláusula de compra prevista a partir do dia 10 de outubro se pagar esse valor também. Ou seja, para o Flamengo é tranquilo, pode até não receber os R$500 mil, mas por outro lado pode ter um jogador de volta retornando e valorizado, porque o Hugo Souza nesse momento está valorizado. Mas se eles decidirem comprar, eles vão lá e pagam uma multa. É isso. Se eles decidirem comprar, eles vão pagar o valor da opção de compra mais os R$500 mil. Nada mais é do que... Mas, esses R$500 mil seria com juros. Entende? Sim. Aí teria cobrança de juros e mora. Mas é igual quando você quer muito comprar um tênis e você não tem dinheiro. Aí tu vai lá, passa o dinheiro de plástico, que é o cartão de crédito, e aquele dinheiro não existe na tua conta, mas o quê? Só se vive uma vez. Até 3 vezes é sem juros. Passou de 3, já não tem juros. Só que a gente faz com juros mesmo. Entendeu? E o Corinthians acho que o Flamengo tá perdendo nesse caso. Não, perdendo não tá. Mas é uma jogada aí do Corinthians, tipo, entender. Agora eu não tenho essa grana, mas quando eu for comprar, eu pago tudo no bolo. Devo, não nego. Pago quando puder. Mas isso não é novidade lá no Timão, né?
Isso não é novidade. É verdade. Ué, não é novidade. E é por isso que se fala muito em fair play. O povo quer jogar pra mim, pro meu time, mas na verdade é isso aí, ô Lucas Pedrosa. É essa preocupação dessas, vamos dizer, aventuras financeiras que um clube que sabe que não consegue pagar e vai lá e faz uma dívida, vamos dizer assim, né? Sem dúvida alguma, Fernanda. Eu entendo que o Corinthians ele tem feito essa irresponsabilidade financeira desde o início da temporada, quando ele traz um jogador também agora que ganha mais de 3 milhões de reais dentro do futebol brasileiro, devendo quase 2 bilhões de reais. O Corinthians está virando uma bola de neve, mas pelo visto eles não estão nem um pouco preocupados com isso. Muito pelo contrário, esse investimento é para ter um retorno dentro de campo, que eu acho um absurdo, eu já falei aqui diversas vezes. Não é só o Corinthians que pratica inadimplência dentro do futebol brasileiro, mas o Corinthians acaba sendo o caso mais escancarado. Se ele tem que pagar um goleiro para jogar contra o time que pertence ao goleiro, ele deveria pagar, e ele não paga. O Cuiabá, por exemplo, é um time que está na zona de rebaixamento, que provavelmente vai ser rebaixado e que perdeu um jogador para o Corinthians. Então assim, o Corinthians ele continua cometendo essas irresponsabilidades e, teoricamente, está brigando na zona de rebaixamento do brasileiro, mas está lá na Copa do Brasil e está também na Copa Sul-Americana, com jogadores que ele praticamente não consegue pagar. Então assim, eu já falei 1000 vezes, fair play financeiro é para isso. É para que os clubes tenham responsabilidade e para que o futebol brasileiro tenha igualdade de condições. Dessa forma, vou tentar aqui, fechei contigo. Compra o teu jogador e não paga o seu jogador, tira o seu jogador, tira sua força dentro de campo e ainda tem o jogador pra mim, mas quando der eu pago. Eu não gosto disso não. Isso pra mim tem um tá aí. Doping financeiro. O golpe tá aí. Não é nem questão de ser fair play financeiro não, isso é doping financeiro. Gente, na boa, esse exemplo que o Pedrosa acabou de mencionar do Cuiabá é um absurdo. Eles contrataram um dos melhores jogadores do Cuiabá e não pagaram até o momento, estão devendo 11 milhões de reais ao Cuiabá, que é um clube que briga diretamente com o Corinthians na briga para não ser rebaixado para a Série B. Então eu acho um absurdo a postura do Corinthians, mas nesse caso em relação ao Hugo Souza, o Flamengo está muito tranquilo. Inclusive, para quem não sabe, o valor da opção de compra é de 800 mil euros por 60%. Aí o Flamengo manteria 40% desse jogador para uma venda futura. Ô, Vene Casagrande, informação de agora, a gente viu o Alexandro falando ali, ele não foi relacionado com o jogo. O Flamengo acabou de anunciar que ele teve um desconforto muscular. Segundo o Flamengo, ele não tem lesão, ele vai ser apenas poupado para esse duelo, que é um duelo importante pelo Campeonato Brasileiro, mas eu acredito que na ausência do Alexandro, o Ayrton Lucas, embora tenha feito partidas bem aquém do que ele pode apresentar, o Ayrton Lucas pode suprir essa ausência do Alexandre aí, que fez uma boa partida contra o Corinthians, inclusive fazendo o gol da vitória. Internamente, Vene Casagrande, lá dentro do Flamengo, o que a gente está passando uma leitura aí em relação ao Felipe Luiz, ao Alexandre, aos jogadores, é que não se briga só pela Copa do Brasil, se briga também agora pelo Brasileiro também? Olha, eu acho que o Flamengo não pode jogar a toalha em nenhum momento. Embora, se a gente parar e analisar o cenário, é um cenário totalmente difícil. Mas o Flamengo tem que pensar em vencer sempre. Inclusive, antes do jogo da volta pela Copa do Brasil, o Flamengo tem 2 jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro. Pega o Bahia e pega o Fluminense. São rivais fortes e esses 2 jogos podem servir de preparação para esse duelo com o Corinthians, que eu vejo como um duelo extremamente importante e até o momento da temporada o duelo mais importante. Porque o Flamengo nitidamente, até mesmo na postura pela diretoria do Flamengo, de pedir para mudar a data da Copa do Brasil, está priorizando a Copa do Brasil. Sim, eu concordo com essa postura porque eu vejo a Copa do Brasil bem mais tangível ao Flamengo do que propriamente ao Campeonato Brasileiro. Viu a palavra que ele está usando agora? Você viajou, ele está lendo aquela apostila da banca de jornal para fazer concurso. Então explique, Vene, o que é tangível? Tangível é algo que você pode... A se tocar. Isso, exatamente. Você pode encostar. O intangível é como se fosse um sentimento, por exemplo. Entendeu? Meu amor por você aí do outro lado é algo intangível. Ou inacalçável. Deu pra entender? Deu pra entender. Expliquei bem, professor? Obrigado, Vene Pasquale. Você que tá de óculos, você que é o professor. Ô, Lucas Pedrosa, como você faz... Ele é um campeonato tão surpreendente, né? E tão... ele muda o seu cenário. Em algumas rodadas você olha, por isso que eu acho tão precoce quando ainda no primeiro turno, tal time tem tantos % de chance de cair. Eu acho isso muito... eu acho isso muito ruim, porque eu não consigo... Eu consigo ver, ainda no primeiro turno, por exemplo, um time que, cara, calma aí, já cair agora...
né? Sim. Enfim, e pro título a mesma coisa, ô Lucas Pedrosa. Você calcula a matemática. A matemática ela é praticamente indiscutível. Só que o futebol ele não é uma ciência exata. Ele acontece coisas, por exemplo, o Fluminense tinha 8 pontos, estava na zona de rebaixamento, praticamente rebaixado, e já conseguiu sair da zona do rebaixamento com a vitória de ontem. Então, assim, em relação ao Flamengo, eu não vejo o Flamengo sendo campeão do Campeonato Brasileiro. Para mim é zero chance. Eu cravo aqui, é zero chance do Flamengo ser campeão brasileiro. Mas o Flamengo tem que jogar o Campeonato Brasileiro primeiro, para alcançar as primeiras colocações, porque isso vale dinheiro. Cada colocação que você ganha dentro da tabela, você consegue ganhar um dinheiro a mais. E o Flamengo tem que se preocupar em quê? Independentemente das outras competições, da outra competição que é a Copa do Brasil, em classificar direto para a Libertadores, em ficar entre os 4. Porque se ficar levando o Campeonato Brasileiro no banho-maria, pode ser ultrapassado e pode ir para a pré-Libertadores. Então, na minha visão, o Flamengo tem que sempre ter o foco de vencer todos os jogos, de conseguir fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, pro lado financeiro, pro lado esportivo. Agora, falar em título, eu acho isso utopia, intangível. Eu não vou falar sobre esse assunto com vocês, eu vou só perguntar. Toda vez que acho que agora a grande imprensa e até... Você sabe como é que vai ser agora, sim, né? Sim, sim. Deixou chegar negócio desses negócios assim, Entendi. né? Vão falar muito disso. Inclusive uma pessoa que vai falar também, entendeu? Vai Aí falar? Vai Não, falar. não Ele vou vai falar, começar. Marconi, não Aí vou eu falar. vou começar o quê? Eu não vou falar. Por quê? Sabe o negócio de médico que não pode operar o filho? Não vou falar. Sabe? Eu não tenho capacidade... De falar qualquer coisa. Não tem. Eu não posso, porque eu faço parte do processo. Então eu não vou falar sobre isso, eu vou só perguntar, entendeu? Eu vou perguntar pra você, vocês sabem disso. Eu sempre gosto de motivar aqui os torcedores cariocas. É isso aí, não, ainda dá pro Vasco, ainda dá pro Fluminense, ainda dá pro Flamengo, vambora. Mas sobre este assunto, eu não vou vou falar opinar. então. O Botafogo tem 57 pontos. Para com isso, por que O você tá falando do Palmeiras tem Botafogo agora? 56. Cadê? E o Fortaleza tem 55. O Flamengo, com um jogo a menos, tem 48. Desculpa. Esse jogo a menos, só para ressaltar, é contra o Internacional, que vem numa crescente absurda, e esse jogo é no Beira-Rio. Não dá. O Flamengo não vai ser Acabou campeão esse brasileiro. Não, pra mim, tá entre Botafogo e Palmeiras. Eu não descarto Fortaleza também não, porque o futebol é isso aí, né? Tá correndo por fora, mas se eu tivesse que apostar, E agora Botafogo tá ou Palmeiras. correndo só com isso, né? E ó, Foi eliminado da atrás do Sul-Americana. Flamengo está São Paulo com 47, Bahia com 45 e Internacional com 45. Que eu então, falei pra com mim, você a ontem? disputa do Flamengo Que eu falei? é muito mais se manter entre os 4 do que ser O que eu campeão. falei? Fala pra ele, pode falar. O quê? Mas você me falou várias coisas. Eu falei daquele, né? Eu falei, tem um time também que eu tô preocupado. Ah, ela falou de São Paulo. Eu- Ela falou de São Mas Paulo. no Brasileirão? Não quero falar sobre isso ao vivo. Olha só, eu vou te falar Gente, aquilo que eu te falei quando você me falou Respeitem isso. os meus medos e o meu respeito. O seu único medo tem que ser um verde. E o Palmeiras é enjoado. Olha só, a gente vai falar do Vascão agora, mas Niterói, no Grande Rio. Sou, portanto, um cidadão fluminense que mora no Rio de Janeiro há muitos anos. Já estive morando em São Paulo também durante muitos anos, mas conheço muito bem a cidade maravilhosa, com os seus encantos e com os seus muitos problemas. Perfeitamente. Vocês estão vendo aqui a região do Porto do Rio de Janeiro, a região do gasômetro. Ali atrás, você vê o Porto do Rio, um pedacinho da Baía de Guanabara. Lá mais ao fundo, você vê já a Praça Mauá, uma parte do aeroporto Santos Dumont. Aqui, para o outro lado, você vê já as avenidas que vão em direção ao Maracanã, a estação da Leopoldina, que está começando a ser revitalizada. Ali do outro lado, você tem o Terminal Gentileza, que é um terminal de ônibus recém-inaugurado, e a rodoviária Novo Rio. Essa é uma área estratégica na sua localização na cidade do Rio de Janeiro. Mas ela está completamente abandonada. E o que me motivou a fazer esse vídeo? 2 pontos. O primeiro, eu tenho passado muito por aí. Quase que diariamente eu passo, tá vendo ali aquela ponte ali? Ali é o final da ponte Rio-Niterói, que você vai sair exatamente ou na avenida ali da zona portuária, ou você pega a avenida que vai sair lá na estação da Leopoldina, ali pelo Canal do Mangue. Eu tenho passado muito por aí. E tenho ficado assustado como aquele local está degradado, abandonado. Minha gente, não tem nada ali.
O Porto Maravilha, que era um projeto para a Copa de 2014, para a Olimpíada do Rio de Janeiro, para o Estado do Rio de Janeiro e para o Clube Flamengo. Porque uma área que hoje é inteiramente abandonada, desvalorizada, ela vai virar uma região das mais valorizadas da cidade do Rio de Janeiro, com uma localização estratégica, vai gerar grandes investimentos em infraestrutura, na construção do estádio, em toda a logística em torno do estádio, nos acessos ao estádio. Tudo isso, quem é da cidade do Rio de Janeiro e conhece o Rio de Janeiro muito bem, sabe que os benefícios serão imensos. Então o Flamengo, ele dá um salto na sua história, construindo seu estádio. Isso é um marco, um divisor de águas na história do Flamengo. E ele, junto com isso, carrega a cidade do Rio de Janeiro, ajuda a cidade do Rio de Janeiro e, por consequência, ajuda o estado do Rio de Janeiro. Será espetacular, minha gente. Tem problemas? Claro que tem. Por exemplo, o trânsito nessa região, ele já é bastante enrolado, difícil. Terá que haver uma infraestrutura, um grande estudo, para melhorar o acesso, a viabilidade ao estádio. Já aconteceram reuniões com o metrô, que tem uma estação que fica aproximadamente 1 quilômetro dali, né, a estação Cidade Nova. Podem acontecer também... Isso aí, nação, ficamos por aqui. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal aí nesse sabadão, dia 5 de outubro de 2024. Deixa aquele like, galera, se inscreva. Ele deixa aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube do jornalista aí, comentarista, narrador aí, Fala João Guilherme.